SMS, Petróleo e Gás, aula 3 do curso Técnico de Segurança do Trabalho. A gente vai dar continuidade aqui ao material. Nessa aula a gente vai falar sobre o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha que a gente usa no dia a dia. Ou seja, basicamente é uma mistura de propano e butano, hidrocarbonetos obtidos pela destilação do petróleo ou craqueamento de suas frações mais pesadas. Esses gases também estão presentes no dia natural, que é tão fonte das questões econômicas para a sua obtenção e fornecimento da maior parte do gás GLP consumido no mundo. Ou seja, é um gás que é bastante utilizado e que causam bastante acidentes domésticos e no dia a dia. Tanto pela sua inalação como também pela questão de explosão e vazamento. Antigamente o pessoal, para poder, quando era armazenado os gases, que eles não tinham odor, colocavam ovo podre dentro desses lugares para poder ver onde é que estava ocorrendo esse vazamento. Hoje em dia o gás de cozinha ele tem um odor para a pessoa sentir aonde está, se o gás está vazando ou não, para não inalar o mesmo em um ambiente fechado, que vai causar o desmaio desse pessoal. E também a questão de fazer o acionamento de algum interruptor de lâmpada. Porque caso esteja algum vazamento de gás e você vai ligar uma lâmpada no interruptor, onde ele vai gerar uma faísca, pode causar uma explosão, que nem a gente vê nos jornais sempre. Ocorre explosões de restaurante, o pessoal deixa o gás vazando. Aí quando a pessoa chega, que vai acionar o sistema de iluminação, que vai gerar uma faísca, ocorre a explosão, causando um acidente. Gasolina. Gasolina é um líquido volátil, inflamável, constituído por uma mistura extremamente complexa de hidrocarboneto. Pode ser obtida através da destilação do petróleo, entretanto, a crescente demanda mundial do combustível devido ao surgimento do motor à explosão promoveu o desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas para a obtenção do maior rendimento na sua produção, que a gente tem agora a gasolina comum e a gasolina aditivada. E também tem os vários tipos de motores que aceitam esse tipo de combustível. A queima dessa gasolina gera bastante gases poluentes. Existe vários tipos de outros tipos de combustível, né? Que o carro pode ser substituído. No caso tem os carros elétricos, também tem os carros movidos a biodiesel, também tem os carros movidos a gás e assim por diante. No início do século XIX, quando o petróleo era usado basicamente para a iluminação e ainda não haviam sido desenvolvidos motores à explosão, a gasolina era considerada como um explosivo perigoso e era jogado fora. O tipo de gasolina distingue-se pela adição de um corante. No Brasil, a gasolina automotiva de maior octanagem ou premium é azul. As características da gasolina para automóveis são controladas pela Agência Nacional de Petróleo e, em especial, sua volatilização e teor de enxofre. A Petrobras, preocupada com o meio ambiente, retirou desde janeiro de 1889 todo o chumbo da gasolina automotiva produzida em suas refinarias. A produção da empresa representa 98% do combustível comercializado no Brasil. Porém, a gasolina de aviação ainda contém o aditivo em sua formulação, ou seja, ainda contém chumbo. A crise energética mundial levou o Brasil a adicionar álcool etílico à gasolina combustível. Aí aqui tem uma comparação com relação à gasolina e o álcool. A questão da evaporação. A gasolina é mais volátil do que o álcool. O índice de octanagem, o da gasolina é bem maior. Energia liberada. A gasolina ela tem uma explosão bem maior, ou seja, tem uma liberação de energia bem maior em questão de não vai ter uma resposta maior no carro, e também a questão do seu acionamento, porque quem já tem carro a álcool, pela manhã sempre sente uma dificuldade na questão da ignição do transporte. O preço médio. O álcool é bem mais acessível do que a gasolina.
até nos dias de hoje. A disponibilidade é derivado do petróleo, uma fonte não renovável, e o álcool é derivado da cana-de-açúcar, que é um material renovável. Consumo: o mais econômico é a gasolina. O álcool apresenta um consumo cerca de 30% superior ao de gasolina. Resíduos originados no processo de combustão da gasolina. Devemos considerar que atualmente a gasolina é basicamente formada de octano. Contém em sua formulação álcool etílico e uma série de aditivos. Quanto ao etanol, o isoctano reage com oxigênio na camada de combustão, tendo a formação de gás carbônico, CO2, e a evaporação de água. Os aditivos também reagem provocando a formulação de partículas sólidas que são lançadas na atmosfera junto ao vapor de água e o gás carbônico. O ar atmosférico é uma mistura de gases, a qual 78% é composta por nitrogênio. Aí aqui mostra nessa tabela as questões das reservas de petróleo em milhões de barris. A Amazônia, onde concentra a maior parte. Aí temos as bacias da Bahia, a bacia de Campos, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Ceará, Sergipe e Alagoas, e as regiões sul do Brasil. Que elas todas são geridas pela Petrobras, que é a empresa brasileira que é responsável pela coleta desse material, que tem a tecnologia para beneficiamento e comercialização do mesmo. Agora, com relação às reservas de gás natural, o gás GLP, em bilhões de metros cúbicos. A Amazônia em si também contém a maior quantidade, acompanhada pela mesma quantidade de Bahia, bacias de Campos, Espírito Santo, ou seja, tem a mesma sequência das reservas do petróleo. Esses dados, essas fontes que foram vistos e acompanhados em 98, ou seja, pode ter algumas alterações, algumas descobertas para os dias atuais. E obrigado, e aqui a gente finaliza essa disciplina, e até mais.